Bom dia, alunos do nono ano. Aqui quem fala é a professora Caroline. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje estudaremos a colocação pronominal, que faz parte do capítulo 6 de gramática do livro de vocês. Quando nós falamos em colocação pronominal, estamos falando, no estudo da posição dos pronomes oblíquos nos átomos em relação ao verbo. O que isso quer dizer? Ou seja, é a sua posição dentro de uma oração, se é antes, se é depois ou se é no meio do verbo. Então, primeiramente, quais são eles? Então, temos aqui os pronomes oblíquos nos átomos. Vejamos que temos o mi, o ti, o o, a, se, lhe, nós, vós, os, as, se, lhes. Então, esses aqui são os pronomes oblíquos nos átomos, certo? Mas, professora, eu não consigo, eu não me recordo de como eu vou utilizar esses pronomes, de como é utilizado. Não tem problema nenhum. Eu vou deixar um link do vídeo de um professor aqui do YouTube na descrição aqui do meu vídeo, tá bom? E aí vocês vão revisar o conteúdo sobre pronome e depois vocês voltam aqui para a aula de hoje, certo? Então, esses pronomes que eu acabei de citar aqui, que vocês podem ver, eles podem ser encontrados em três posições em relação ao verbo. Eles podem estar na posição de próclise, ênclise e mesóclise, certo? Na próclise, eles podem ser encontrados antes do verbo, certo? Então, a próclise, eles podem ser encontrados o pronome antes do verbo. Por exemplo, eu te amo. Vejamos que o te aí ele está, né, antes do verbo amar. Então, próclise está antes do verbo. A ênclise é o pronome que está depois do verbo. Então, vejamos o exemplo. Amo-te. Então, vejamos que o te aí, ele está depois do verbo amar. Então, nesse caso aí, é ênclise. E temos a mesóclise. É o pronome no meio do verbo. Exemplo, amar-te-ei. Veja que aí temos o ti no meio do verbo amar-te, no meio do verbo amar, certo? Mas hoje iremos nos aprofundar apenas em próclise. Nas próximas aulas iremos ver ênclise e mesóclise, certo? Então, a próclise, que é o pronome oblíquo no átono que está antes do verbo, para que ocorra a próclise dentro de uma oração, dentro de uma frase, eu preciso que haja antes, que ela venha antes do verbo, certo? Que ela esteja antes do verbo. E aí temos aí os chamados fatores de próclise. Os fatores de próclise, eles são palavras ou expressões que atuam como se fossem um imã. Então, quando eles aparecem antes do verbo, eles atraem o pronome oblíquo átono também para antes do verbo, certo? Então, veremos aqui alguns casos. O primeiro caso de próclise é aplicado quando temos palavras negativas. Então, o primeiro caso é expressões e palavras negativas. Então, por exemplo, quando eu digo não o conheço, o não aí, essa expressão, ela é uma expressão negativa. É um fator obrigatório de próclise, certo? E o aqui na frase, vejamos, ele é um pronome oblíquo no ato. Veja que a gente viu lá naquela tabelinha onde eu mostrei para vocês os pronomes oblíquos no ato. Então, aqui vejamos que ele está inserido nessa frase, certo? Então, ele está aí antes do verbo. Nesse caso, temos o verbo conhecer. Então, temos aqui, ó, o pronome oblíquo no ato que está antes do verbo conhecer. E aí, sendo inserido, né, por uma palavra negativa, o não. Vejamos aqui também o exemplo dos advérbios. Por exemplo, ontem me deram a notícia, certo? Lembrem-se que os advérbios também, eles são fatores obrigatórios da próclise.
Então, quando eu digo ontem me deram a notícia, o ontem aí é um advérbio de tempo, né? Ele obriga o me, que é um pronome oblíquo no átono, que esteja, né, na posição próclise, que vem antes do verbo. E quem é o meu verbo? O verbo dar, né? O verbo dar. Deram a notícia. O terceiro caso aí são os pronomes indefinidos. Se eu digo, por exemplo, todos lhe deram parabéns. O todos aqui é um pronome indefinido, certo? Ele é um fator obrigatório de próclise. Ele está dentro da regrinha de próclise. O lhe aqui nessa frase, vejam, todos lhe deram parabéns. O lhe aqui nessa frase, ele é um pronome oblíquo no ato, né? Ele está aí acompanhando o verbo dar, né? Deram-lhe parabéns. Então, vejamos aí, todos é um pronome indefinido. Vejamos que o li, ele está acompanhando aí o verbo dar, certo? Mas ele está sendo atraído pelo pronome indefinido todos, certo? Todos lhe deram parabéns. Temos aqui o quarto caso, que são os pronomes relativos, certo? Se o pronome relativo, ele aparece antes do verbo, esse verbo tem um pronome oblíquo junto dele, certo? Que é o pronome oblíquo no ato, que a gente viu naquela tabela. Então, ele irá atrair o pronome oblíquo, certo? Então, o pronome relativo, ele vai atrair o pronome oblíquo para perto dele, certo? Vai atrair ali para perto dele, para fazer mais sentido. Então, por exemplo, a aluna que me mostrou a tarefa na semana passada não veio hoje. Esse que aqui, ele é um pronome relativo, certo? E se eu usar o pronome relativo na frase, ele irá atrair para perto o pronome oblíquo me. Ó, a aluna que me mostrou, veja aqui que o me ele foi atraído pelo pronome relativo. Entenderam? Então, a aluna que me mostrou a tarefa na semana passada não veio hoje. Então, vejamos que temos aqui o pronome relativo que e o pronome oblíquo no átonos me. Esse pronome me, ele está aqui acompanhando o verbo mostrar, certo? Mostrou, o verbo mostrar. E ele é atraído pelo pronome relativo, certo? Vejamos aqui outro caso, que são as conjunções subordinativas. Então, por exemplo, quando me contaram, não acreditei. Vejamos que o quando aqui na frase, ele é uma conjunção subordinativa temporal, né? Está se referindo aí ao tempo. Quando está se referindo ao tempo temporal. Ele dá uma ideia aí, né, de quando, de momento. Por isso que ele é uma conjunção subordinativa temporal. E é interessante lembrar que ele é um fator obrigatório, certo, da próclise também. Ele faz parte dessa regrinha da próclise. E o me aqui na frase é o pronome oblíquo no ato, certo? Então aí vejamos que o pronome oblíquo no ato, me, ele está acompanhando o verbo cantar. Cantaram, né? Quando me cantaram, ou, desculpa, o verbo contar. Quando me contaram, o verbo contar, certo? Quando me contaram, não acreditei. Veja que que o pronome oblíquo no ato, me, ele está sendo atraído pelo quando. Quando me, quando me contaram, não acreditei. E ele também está acompanhando o verbo contar, certo? Temos aqui a preposição em mais o verbo gerúndio. Então, por exemplo, em se tratando de aprovação, vocês são os melhores. Veja que temos a preposição aqui em. E nós temos também a presença do verbo tratar no gerúndio.
certo? Porque no gerúndio, né? NOD, terminando em NOD, no gerúndio. Então, ele é aqui o verbo gerúndio e está aqui, né, com a presença desse verbo dentro dessa frase. Então, vejamos que esse em aqui, ele é uma preposição, certo? Veja que ele é uma preposição, ele está sendo incluído nessa frase. E o se aqui, ele é um pronome oblíquo átono. Ele está acompanhando aqui o verbo tratar, certo? Ó, em se tratando, ele está acompanhando aqui o verbo tratar dentro da frase.